E aí, turminha, tudo bem? Já estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, aula 11, páginas 97 a 101. Vocês estão lembrados daquele mapa que eu mostrei para vocês? Que fala sobre os ambientes brasileiros? Então, a professora Elisa vai explicar mais um pouquinho para vocês. Vou mostrar para vocês o mapa do Brasil. Vou mostrar para vocês Minas Gerais dentro do mapa do Brasil e Belo Horizonte dentro do mapa de Minas Gerais. Porque é o seguinte, o Brasil é grandão e é dividido em regiões. Aí, Minas Gerais está na região sudeste, então aí o Minas Gerais está dentro do Brasil. E Belo Horizonte está dentro de Minas Gerais. Entenderam? Entenderam? Então, vou de novo, ó. É como se, olha aqui, ó. É como se fosse assim, ó. Brasil. Dentro do Brasil fica Minas Gerais. E dentro de Minas Gerais fica Belo Horizonte. Entendeu? Belo Horizonte é menor que Minas Gerais é menor que o Brasil todo. Então, vamos lá para a nossa explicação. Vocês vão entender mais um pouquinho, tá bom? Preste bem atenção nos mapas. Vamos lá. Agora, preste bem atenção na leitura da professora Elisa, tá bom? Livro de Ciências, página 97. Com a ajuda da professora, localize a região em que está a sua escola, lá no mapa, que aparece anteriormente no texto, Seres Vivos do Brasil, e cite os seres vivos onde foram representados nossa região. Então, vocês estão lembrados do mapa? Vejam só. Neste mapa, na página 92, Belo Horizonte está aqui assim, ó. Nessa região aqui, dentro de Minas Gerais. Tá bom? Belo Horizonte fica mais ou menos nessa região aqui, ó. A professora vai mostrar para vocês um mapa que mostra melhor ainda, tá bom? Pra vocês verem a divisão. Preste bem atenção nesse mapa aqui agora. Esse mapa era o mapa que tem no nosso livro, não é mesmo? Olha aqui, olha. Nessa parte amarela é a região sudeste do Brasil todo, tá bom? Minas Gerais tem um MG, é Minas Gerais. Belo Horizonte fica aqui dentro de Minas Gerais, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Preste bem atenção nesse mapa. Olha aqui, ó, aqui tem o Brasil, não é mesmo? Minas Gerais dentro do Brasil, igual eu expliquei para vocês. O Brasil é grandão. Aí, Minas Gerais está dentro do Brasil. E Belo Horizonte está dentro de Minas Gerais. Olha aqui essa parte aqui, ó, mais clara. É o Minas Gerais. Tá vendo aqui? Parece que ele tem um nariz, tá vendo aqui, ó, no desenho do Minas Gerais? Parece que tem um narizinho aqui, ó. Preste bem atenção. Essa parte vermelha todinha aqui é Belo Horizonte. Então, aqui, olha, tá o Brasil, Minas Gerais está dentro do Brasil e Belo Horizonte dentro de Minas Gerais. Deram para vocês entenderem agora? Agora eu vou mostrar para vocês as regiões de Belo Horizonte. Agora, preste bem atenção. Bairros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aqui, ó. Aqui são os bairros que tem aqui dentro de Belo Horizonte. Vocês já ouviram falar? Bairro Itapuã, Copacabana, Leblon, que mais? Buritis, Centro, Venda Nova, Braunas, não é mesmo? Agora eu vou mostrar para vocês as regiões aqui direitinho dos bairros, tá bom? A divisão dos bairros. Preste bem atenção. Essa parte laranja aqui é o Barreiro, tá vendo? A região oeste, região leste, região nordeste, região da Pampulha, onde nós moramos, essa região toda amarela aqui, ó. Estão vendo? A parte verde é norte. A parte azul que é lá em Venda Nova.
Então, preste bem atenção onde nós moramos. Dentro do mapa de Belo Horizonte, essa parte toda amarela. Ok? Voltando na página, a página 97, preste bem atenção. Com a ajuda da professora, localiza a região que está a sua escola. Já mostrei para vocês a região da Pampulha, não foi mesmo? Que eu mostrei para vocês o mapa dentro de Belo Horizonte. Então, aí os seres vivos do Brasil, tá. A região da Pampulha, gente, nós encontramos uma variedade muito grande de animais, como jacarés, capivaras, ariranhas, tartarugas de água doce, gambás, uma variedade imensa de aves, peixes, micos, tucanos e muitos outros. Vocês já viram que nós já encontramos lá na escola tucano, mico-leão, não foi? Gambá, esquilo. Nós encontramos tanto desses animais lá na nossa escola, não foi mesmo? Preste bem atenção nesses animais que temos aqui na região da Pampulha. Esses animais todos estão aqui, são animais que a gente encontra lá na Lagoa da Pampulha. Gambás, aves, peixes, lagartos, tartarugas, ariranhas, capivaras, jacarés. Preste bem atenção nesses animais aqui. Esses animais são comuns lá na Lagoa da Pampulha. Capivara a gente encontra bastante. O jacaré ele fica mais escondido, mas tem jacaré na Lagoa da Pampulha também. Essas aves, tá vendo? Patos selvagens, tá vendo? Uma variedade imensa de aves na Lagoa da Pampulha. É por esse motivo que nós não devemos o quê? Proteger os animais, para não entrar em extinção, não é mesmo? Não podemos matar, não podemos caçar. Devemos proteger todos esses animais. Agora, vocês vão fazer a questão 5, 6 e 7, ok? Porque é resposta pessoal. Então, você vai pedir ajuda do papai e mamãe, pensar e responder com a ajuda do papai e mamãe. E também representar em forma de desenho no caderno de ciências. Vocês colocam assim, ó, caderno de ciências, né? A atividade do livro, página 97. Atividade 6 e 7, tá bom? Vamos acompanhar a leitura da professora. Vocês lembram dos combinados? Coloca o dedinho no seu livro e vamos acompanhar a leitura, tá bom? Como se a professora estivesse bem pertinho de vocês. Página 98, livro de ciências. Adaptações dos seres vivos aos ambientes. Se um animal ou uma planta vive bem em um ambiente, ele ou ela está adaptado a esse ambiente. Isso quer dizer que suas necessidades são atendidas pelos componentes do ambiente. O que significa isso? Se o animal está bem, se sentindo bem, ou a planta está bem onde ela está, ela vai permanecer ali. E a gente não pode tirá-los dali, tá bom? Você já prestou atenção numa planta na casa da mamãe? Às vezes a mamãe troca a planta de lugar, ela fica moada, fica fraca, as folhas começam a cair, aí depois a gente tem que voltar para aquele mesmo local que ela estava antes, porque ela sente. A mesma coisa são os animais. Plantas e animais são iguais, são seres vivos, não é mesmo? Por exemplo, aqui tem uma família de micos-leões dourados em seu ambiente natural, que fica lá na Mata Atlântica. O mico-leão dourado, por exemplo, é um animal bem adaptado a um tipo de floresta chamada Mata Atlântica. Nessa floresta, ele encontra troncos ou ocos de árvores para dormir. Encontra também besouros e outros pequenos animais para se alimentar. Encontra frutos que também são usados como alimentos e todas as outras coisas que lhe permitem viver bem. Na floresta, o mico-leão dourado se reproduz, isto é, tem filhotes. Quando os ambientes têm condições muito marcantes, por exemplo, são muito frios ou muito secos, as adaptações dos animais e das plantas que vivem nesses locais fazem com que eles também tenham características muito marcantes. Exemplo, um tipo de orquídea adaptada às florestas do Brasil. Isso aqui é uma orquídea, vocês já conhecem a orquídea, não conhecem? A professora Elisa mesmo ganhou de presente de vocês.
Aqui vamos conhecer um outro animal que ele tem adaptação ao seu ambiente. Por exemplo, o urso polar. O urso polar em seu ambiente. Ele é branquinho e a neve é que cor, gente? Branquinha também. Um exemplo é o urso polar. Ele vive em ambientes gelados e cobertos de neve na maior parte do ano. O urso está adaptado a esse tipo de ambiente. Por quê? Um dos motivos é o quê? O pelo dele é branco, assim ele se disfarça na neve, que é também branca. Então ele se disfarça para quê? Para esconder dos predadores, dos caçadores, tá, gente? A sua camada de pelo é muito grossa, o que mantém ele bem aquecido. A camada de pelo não permite que a água gelada do mar em que ele entra para caçar encoste em sua pele, o que também o mantém aquecido. Então, quando ele entra no mar, a água é muito gelada, não é? Então, só que ele entra no mar para quê? Para poder caçar peixes, né? Outros animais para ele se alimentar. E com isso, a pelagem dele é tão grossa, que impede da água chegar até a pele dele, fazendo congelar. Seres vivos de locais muito quentes e muito secos também apresentam adaptações a esse ambiente. Um exemplo são os cactos. As adaptações dos cactos ao ambiente quente e seco são possíveis porque eles o quê? Vocês lembram que o professor lhes explicou no início da aula? Os cactos armazenam água no interior do seu próprio organismo, na raiz, no caule, viu, gente? Ele utiliza essa água durante a seca. Suas folhas, transformadas em espinho, dificultam com que eles sirvam de alimento para outros animais. Então, por isso que o cacto tem aqueles espinhos para se proteger. Porque senão ele verdinho, bonitinho, então vai um outro animal e acaba comendo aquela folha. Então, aí é uma maneira de se proteger também. E fazer com que ele sobreviva nesse local, tá bom? Página 100, questão 8. As plantas podem apresentar diferentes adaptações. Letra A qual ambiente os cactos estão adaptados? Os cactos, gente, eles são adaptados ao ambiente seco e quente, ok? Dá uma pausa para poder conferir no livro de vocês, tá bom? Quem não fez, copie da professora. Letra B. O tipo de adaptação dos cactos favorecia a sobrevivência das samambaias, que vivem em ambientes com grande quantidade de chuvas, por exemplo, né, gente? Os cactos sobrevivem em lugar seco, quente, então um lugar que tem pouca água. As samambaias sobrevivem somente em lugar que tem muita chuva, muita água. Você acha que ia sobreviver a samambaia ia sobreviver ao deserto, lugar quente e seco? E o cacto, será que ele ia sobreviver num lugar cheio de água e úmido? Não, né, gente? Senão eles morreriam. A samambaia também morreria se ela ficasse num lugar seco, não é mesmo? Observe as características de um ambiente representado na imagem. Que ambiente é esse, gente? Ambiente com muito gelo, muito frio, muito gelado. Vocês acham que a gente sobreviveria num lugar desse? Quem será que sobreviveria num lugar desse? Vamos ver? Página 101. Cite duas características do urso polar que permitem que ele viva bem nesse ambiente, em que outros animais, por exemplo, as onças pintadas, não sobreviveriam. Por exemplo, você acha que a onça pintada sobreviveria em um lugar de neve? Evidente que não, ela sobrevive em lugar quente, como lá na Amazônia, no Pantanal, não é mesmo? Na África, que é um lugar muito quente. A resposta é: por que o urso polar sobrevive nesse local, gente? A sua pelagem é grossa, que ajuda a manter o corpo bem quentinho, né? O corpo quentinho. E a sua cor ajuda a se proteger dos caçadores, como a professora lhes explicou. Ele se camufla no meio do gelo para poder esconder dos caçadores. Aqui, na questão 10,
o ser humano pode adaptar a vida em muitos tipos de ambientes. Os inuites, por exemplo, vivem em regiões geladas. Muitos povos indígenas vivem em regiões muito quentes. Observe a imagem abaixo. Aqui estão se protegendo da neve, do frio, não é? Então as roupas deles são feitas de couro de outros animais, para a temperatura, eles manterem a temperatura bem quentinha. Quando tá frio, a gente não aquece com roupa de lã, de couro, para manter bem quentinhos. E quando tá quente, a gente coloca uma camiseta, uma roupa mais fresca. A mesma coisa os índios. Eles colocam poucas roupas, porque a região que eles moram é muito quente. Então, eles ficam quase sem roupa, de tão quente que é. E aqui já é o contrário. Se o índio vier para cá, ele acabaria morrendo, né? Congelado. E aqui, se eles vierem para cá, eles não iam conseguir adaptar com um ambiente muito quente. Eles teriam que tirar a roupa, senão acabar desidratando, não é mesmo? Próxima questão. Observe as vestimentas dos inuites e dos indígenas. Explique como contribuíram para a adaptação ao ambiente que eles vivem. Os inuites possuem roupas quentes para se protegerem do frio. Os índios usam poucas roupas para se refrescarem no grande calor que há onde eles moram. Entenderam? E aí, gente? Gostaram da nossa explicação hoje? Vocês entenderam um pouco mais sobre o nosso mapa? O mapa do Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí, gostaram? Vocês viram como é que a aula de ciência está muito interessante? Estamos aprendendo muito mais. Aprendemos sobre os animais em extinção, aprendemos sobre os animais que ficam na região da Pampulha, não é mesmo? E também, vocês gostaram de saber sobre o urso polar? Por que ele é branco? Que ele se protege, não é? Ele é branco para se proteger do caçador. Então, ele fica no meio da neve, camufladinho lá, bem camuflado. Sabe o que é camuflado? Ele fica bem escondidinho, se mistura com o ambiente. O camaleão, por exemplo, ele fica verde quando está em cima das folhas verdes, para se proteger do predador, que é o caçador. Entenderam? Então, aí o urso polar fica lá no meio da neve, bem camufladinho assim, ó, bem escondidinho no meio da neve, para o caçador não pegar ele e nem os filhotes dele. E o pelo dele é muito grosso, mas bem grosso mesmo, para proteger, manter o corpo dele bem aquecido, bem quentinho. Porque senão ele acaba morrendo, não é mesmo? Vocês gostaram dessas novidades? Então vocês podem pesquisar um pouco mais, tá bom? Então vamos ver aqui o que mais que a gente aprendeu sobre o urso, não é? Sobre os cactos. Vocês sabiam que a suculenta, ela é mais ou menos a família do cactus? Ela armazena um pouco de água dentro dela, então ela fica muitos dias sem ter que molhar. Se molhar muito, ela fica podre, então ela morre. A mesma coisa a samambaia, ela vive num ambiente úmido, com muita água. Se você plantar uma samambaia lá no deserto, ela vai morrer, porque lá no deserto não tem tanta água assim. E o cacto, ele é próprio ambiente seco, lá no deserto. Ele armazena água na raiz dele e no caule. Então fica muitos dias sem ter que molhar, então não precisa de tanta chuva. Agora, se pegar o cacto e colocar num ambiente que chove muito, o cacto também vai morrer, não é mesmo? Vai ficar podre, porque ele não aguenta muita água. Tá joia? Então, pesquise um pouco mais e cada dia vamos aprender mais coisas interessantes na aula de ciência, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!